sessão da Glomcon Portugal. Então, muito boa tarde a todos novamente. Vamos dar início a esta sessão da Glomcon Portugal, que se intitula Lesão Podocitária em contexto de TKI, alvos terapêuticos, danos colaterais. Esta sessão terá a apresentação do Dr. Joaquim Milheiro, da Unidade Local de Saúde de Viseu. Dr. Joaquim, quando quiser. Obrigado. Vou começar então primeiro a partilhar aqui. Ora bem, deixem só. Conseguem ver em modo apresentação? Sim. Sim, sim. Pronto, então vou começar. Pronto, meu nome é Joaquim Milheiro, obrigado por virem. Eu sou interno cá no Serviço de Nefrologia da ULS Viseu de Lafões. Estou no meu quinto ano de formação e venho então trazer-vos este caso clínico, a propósito de uma doente medicada com inibidores da tirosina cinase. Esta doente foi referenciada à nossa consulta, pelo nefrologia, uma senhora de 63 anos, a partir do médico de família, por uma albuminúria de 2.615 miligramas por dia e uma função renal normal. Era uma senhora que tinha alguns fatores de risco cardiovascular, com hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade, uma obesidade ligeira, tinha um IMC 31, e tinha também um antecedente pessoal muito relevante, que era uma leucemia linfoblástica aguda, com cromossoma Filadélfia, diagnosticada em agosto de 2020. E estava medicada desde aí com dasatinib 140 miligramas por dia. E à nossa observação, nessa consulta, na primeira consulta, ela estava normotensa, estava medicada apenas com um antihipertensor em uma dose baixa, uma amlodipina 5, e tinha um discreto edema periférico, mas que nos parecia mais secundário aqui, ou aliás, não podíamos ignorar os sinais de insuficiência venosa crónica que a senhora apresentava nessa altura. Só aqui fazer ressalvar, que não disse no início, mas que esta primeira consulta é já em dezembro de 2021 e ela tem este diagnóstico da leucemia em agosto de 2020. Nós, quando exploramos um bocadinho melhor a história desta doente, ela tinha tido este diagnóstico, então, recentemente, em agosto de 2020. Tinha tido um primeiro internamento de 2 semanas, quando do diagnóstico da leucemia aguda. A admissão foi muito exuberante, até bastante habitual com as leucemias agudas, mas apesar de tudo e apesar de ter uma expressão no hemograma muito significativo, não tinha coagulopatia, nem tinha envolvimento do sistema nervoso central, e nesse mesmo internamento inicia tratamento com hipersivado, do qual se compreende ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina e dexametasona, e um inibidor da tirosina cinase, nessa altura imatinib, primeira geração. Atinge resposta completa com um excelente valor de doença residual mínima após este primeiro ciclo, e tem alta já com dasatinib na dose de 100 miligramas por dia. No entanto, no segundo internamento que a senhora tem, em outubro desse mesmo ano de 2020, sofreu um internamento bastante prolongado. Após ter iniciado, o internamento foi para este segundo ciclo de hipersivado, mas após o início, existe um diagnóstico de espondilolistite complicada com choque cético, após manipulação cirúrgica do foco. Depois tem um novo choque cético com ponto de partida num implantofix, no qual apresentou disfunção neurológica, disfunção cardiovascular, hepática e também renal, tendo tido necessidade transitória de terapêuticas de substituição da função renal em cuidados intensivos. Teve um terceiro choque cético, ainda neste internamento, com ponto de partida numa colite pseudomembranosa, para a qual esteve medicada durante 17 dias, quer com vancomicina, quer com fidaxomicina, e nesse episódio ainda de notar
também olhando ali para o tempo em que isto decorreu, uma infecção por SARS-CoV-2 sem insuficiência respiratória ou qualquer outra sintomatologia. Totalizou nestes internamentos terapêutica com meropenem, vancomicina, piperacilina, tazobactam e fidaxomicina e ainda linezolide. Posteriormente à data de alta, foi orientada para a consulta de hematologia com dasatinib na dose 140, houve este incremento terapêutico, esomeprazol, furosemida, espironolactona, gabapentina e Bactrim e aciclovir em dose profilática. Na nossa consulta, então, nós fizemos uma investigação inicial com estudo analítico. Deste estudo analítico, destaco aqui uma creatinina de 1,0, um colesterol total de 240, não tinha diabetes, um rácio proteínas-creatinina na urina de 5,09, não tinha sedimento urinário ativo e não tinha quer consumo de complemento, ANAs, ANCAs negativas, eletroforese também sem alterações, assim como serologias não reativas. A ecografia renal mostrava-nos rins sem normais, morfologia dimensionalmente normais, assim com boa diferenciação. No segundo estudo analítico que pedimos, a senhora apresenta aqui uma proteinúria de 3,7 gramas, apesar de haver um colesterol total de 285, uma albumina 3,6, hum, e apesar deste valor, de ressalvar que este valor 3,7 houve dúvida se a colheita de urina de 24 horas fora bem feita, mas de qualquer maneira conta como, já classifica como a proteinúria de faixa nefrótica. E, posto isto, abro também aqui para a interatividade, as hipóteses diagnósticas e a primeira abordagem que os colegas achariam pertinentes ter aqui. Ah, eu posso dizer algumas coisas. Sim, sim, Então, ahm, claro que nós temos aqui por trás, mas a doença de lesões mínimas associada também às doenças de células B, as doenças linfoproliferativas B, exato, obviamente, ah, por si só, não é? E depois certo. todas as outras causas de proteinuria nefrótica. Aqui eu não percebo, ela não tem síndrome, pois não. Ela Tem um não chega a colesterol ter total, não síndrome, tem albumina exatamente. normal, uma Exatamente. função renal normal, mas pronto. Outras causas de algo secundário, não é? Um padrão de glomerulosclerose segmentar, obviamente que a creatinina é normal, mas terá sempre que passar por aí. Exatamente. Um, a membranosa, numa fase inicial, que também poderá ser assim. Pronto, e depois outras causas Claro. também associadas às doenças de célula B, não é? Portanto, as Exatamente. causas hematológicas. Portanto, não sei se teríamos que avaliar mais um bocadinho, prosseguir o estudo. Exatamente, isto na altura, pronto, acho que medidas antiproteinúricas são iniciadas de qualquer maneira, isso não se põe em questão, mas foi exatamente um bocadinho por aí que nós pensámos, uma síndrome paraneoplásica, no contexto exatamente da doença de lesões mínimas, associada a neoplasias de células B, hum, mas depois também as outras mais que teríamos que considerar sempre, que era a nefropatia membranosa, que era a esclerose segmentar e focal. Não esquecer também que a senhora tinha alguns fatores de risco para desenvolver uma esclerose segmentar e focal secundária, mas também aqui muito a nossa abordagem em termos de hipóteses também é algo primário ou é algo secundário também para podermos orientar melhor. A quando desta altura
altura da nossa avaliação em que se confirma realmente que tem proteinúria em faixa nefrótica. Apesar de não ter sido nefrótica, a doente é convocada pela hematologia, para fazer, por suspeita de recidiva da leucemia, colhe estudo e inicia corticoterapia antes de ter resultado do estudo, claro, iniciou dexametasona, na presunção de ter recidiva da doença, mesmo sob dasatinib, por ser clássico, síndrome nefrótico, com uma apresentação destas leucemias, mas que rapidamente verificaram que não havia recidiva da doença, e portanto foi suspenso. Foi uma corticoterapia muito transitória. E seguimos para a biópsia renal, para conseguir aqui perceber, conseguirmos aqui quantificar, e perceber também o que se estava a passar. Eu aqui, em relação à biópsia renal, o Dr. Mário Góes foi amável o suficiente para me disponibilizar bastantes imagens da biópsia. Temos aqui, e eu vou passar por elas, eu trouxe-as todas para podermos discutir, caso alguém queira discutir alguma em específico, mas depois, agora no final, relato e faço um apanhado do que podemos ver. Temos aqui, então, PAS em pequena ampliação, uns cortes com alguns glomérulos, aqui já medula, não tem transição, exatamente. Aqui um glomérulo, um vaso, mais um glomérulo, ali os túbulos também parecem estar bem, aqui também. Tricrómio aqui já com algumas áreas de fibrose, mas também fibroedema, com espaçamento aqui dos túbulos, um infiltrado também de pequena intensidade, aqui e ali aquela faixinha. E a microscopia eletrónica, que nós tivemos acesso apenas recentemente, mas que para aqui, para a discussão do caso, é bastante interessante, e que podemos ver aqui realmente o esbatimento dos pedicelos. Que é acho esta assim, então, muito, uma imagem linda para mostrar isto. A nossa biópsia, então, vou passar também a ler com o resultado do relatório. Apresentava 11 glomérulos. Em todos os glomérulos, o que era notório era uma hipertrofia podocitária. Alguns glomérulos com espessamento da cápsula de Bowman, mas parecia ser mais em relação também com faixas de fibrose, como aqui podemos ver, quer algum espessamento ali na parte superior, quer também alguma hipertrofia podocitária. O intestício tinha então focos de fibroedema e um IFTA de 30%. Os túbulos também apenas uns focos de necrose tubular aguda, mas algo pouco expressivo na totalidade da biópsia, com atrofia tubular nas áreas de fibrose, e os vasos foram descritos aqui sem alterações, que também tendo a concordar. Imunofluorescência, não tive acesso às imagens, mas tinha apenas gotículas de IgG, K lambda e albumina nos túbulos, apenas isto característico da proteinúria. E a microscopia eletrónica, um esbatimento dos pedicelos, mas apenas numa área glomerular observada inferior a 50%. E também aqui de notar, claro, a ausência de depósitos organizados ou outras alterações da membrana. Podemos ver aqui também membrana linear, sem espessamentos. E aqui o alargamento do espaço pedicelar. Portanto, consulta seguinte, temos aqui então o diagnóstico de uma doença de lesões mínimas, e decidimos não. Aqui nesta classificação estivemos a perceber, queríamos perceber se era primária, se então poderia ser assim paraneoplásica, que isto já fora excluído então pela hematologia, como descrevi,
quando tiveram a doente sob corticoterapia. Secundária a fármacos, aqui com o dasatinib à cabeça, ou outra causa secundária, mas que aqui não nos parecia haver mais nenhum fator desencadeante. Associadamente, durante este período, a doente apresenta queixas gastrointestinais que condicionam um estudo endoscópico no médico de família e então a doente faz era por diarreia, e a doente faz uma endoscopia digestiva baixa e tem descrição no próprio relatório, de uma provável mucosite associada ao dasatinib. Portanto, acabamos por ver aqui mais um efeito secundário mais uma iatrogenia do fármaco. Só para aqui, trouxe este slide só para fazer aqui uma ponte de o que é a leucemia, esta leucemia aguda, qual é a fisiopatologia e qual é a importância também dos inibidores da tirosina cinase. O imatinib é de primeira geração e o dasatinib é de segunda. Isto também para explicar o switch que houve inicialmente. Esta doença surge com uma translocação entre o cromossoma 9 e 22 e a formação desta molécula do BCR-ABL, que fundamentalmente funciona como uma tirosina cinase constitutivamente ativa, ou seja, sempre a transduzir sinal. E isto faz com que haja aumento da proliferação celular e então daí inibição das linhas de sinais apoptóticas e então haver o surgimento desta neoplasia. Os inibidores da tirosina cinase são moléculas que atuam diretamente nesta molécula aberrante, e então daí também aberrante porque habitualmente não temos então o BCR-ABL nos leucócitos ou em qualquer outra célula em condições normais. Esta molécula então inibe diretamente e consegue daí frenar a proliferação celular e então daí ser uma molécula muito apetecível de utilizar e não ser apenas um fármaco citotóxico com pouca afinidade para estas células neoplásicas. O dasatinib tem cerca de 100 vezes mais afinidade para se ligar ao BCR-ABL, com o imatinib daí também ser preferível para a terapêutica de manutenção. E então aqui trazemos à discussão qual seria a abordagem que sugeririam ou trariam para a mesa numa discussão multidisciplinar, porque iria ser sempre multidisciplinar o seguimento desta doente e a decisão terapêutica, mas estou muito curioso também com a opinião dos colegas. Se alguém estiver a escrever no Hum, chat, eu não estou a conseguir ter acesso por causa de terem full screen. Portanto, se puderem, eu vou estar atenta ao chat. Mas obrigado. então, eh, nós temos uma eletrónica, foi uma eletrónica tardia, portanto não vos ajudou Nós não tínhamos a minimamente eletrónica quando falámos na altura. com a oncologia. Não tínhamos. Pois. E portanto, obviamente que esta eletrónica também, tendo uma lesão podocitária inferior a 50%, Exatamente. permite-nos de alguma forma pensar em causas secundárias, mas eu queria fazer-te uma pergunta que é, mas tinha feito corticoterapia pré-biópsia? Não, a única corticoterapia que fez pré-biópsia foi a quando do tratamento da leucemia. Nós não Não fez iniciamos, novamente. não iniciamos aqui quando o diagnóstico da síndrome nefrótica. Ok. Portanto esta biópsia é sem aquela dose, É, sem é pura. dose. Ok. Portanto, sendo que de facto há
eu não tivemos acesso às imagens todas do glomérulo, não é? Mas há partes do glomérulo que de facto tinham os pedicelos mais íntegros e outros que estavam com uma lesão mais extensa. E Certo. obviamente que esse é um dos grandes diferenciais, é maior que 90% de lesão podocitária, faz-nos pensar em primária. Quando é inferior a 50%, faz-nos pensar em uma causa, digamos, mais secundária ou de uma etiologia associada a outras coisas que não uma doença de lesões mínimas primária. Exato. Portanto, se não tínhamos mais nada na biópsia, se fizeram a Nós na parte altura tínhamos só ótica e imunofluorescência. Sim, imunofluorescência e uma imunofluorescência vá com cadeias leves livres, tudo. tudo negativo. Ok, pronto. Então também, sim, acho que era, era duvidoso. Ah, Era duvidoso, não exatamente. sei se, Nós eu tínhamos, não sei. nós tínhamos só aqui um trunfo para jogar com a hematologia, salvo a expressão, perdoem-me, que era termos também aqui uma mucosite associada ao dasatinib. Pois. hum, Trazia aqui à discussão de este fármaco é para parar, é para substituir, o que é, qual seria as opções alternativas que a hematologia nos podia trazer. E pronto, e foi isso também que nós falámos. Isto só, eu trouxe também aqui este slide só para falar um bocadinho dos diferentes mecanismos de lesão que o dasatinib pode ter a nível glomerular e a causar síndrome nefrótica. Um deles é a microangiopatia trombótica, claro, mas que aqui não suspeitamos nem tivemos qualquer tipo de sinal na biópsia. Mas depois aqui o que parece ter acontecido é aqui a disrupção do citoesqueleto podocitário e haver dano direto, toxicidade direta nesse sentido. Há também uma forma de lesão, que é por lesão endotelial pela via do VHF, mas também não tínhamos qualquer tipo de dano a nível dos vasos, portanto também não foi algo que pensássemos. Portanto, o tempo decorreu. Em dezembro, nós falamos então com a hematologia que seguia a doente. Eu trouxe também aqui a evolução da doente a nível do rácio de proteínas creatinina e da proteinúria de 24 horas. Nós, habitualmente, havendo uma boa correspondência, preferimos o rácio, mas apesar de ser um pouco arbitrário. E ela há um momento onde chega a ter 3,2 de creatinina antes da biópsia. Depois apresenta, nós fazemos a biópsia, e ela tem. Peço desculpa que aqui era 3,6 realmente no pré-biópsia. E não 3,4. Ela faz a biópsia e em dezembro, quando falamos com a hematologia, ela tem 7 gramas e meio de proteinúria, uma albumina 3,6, apesar de tudo. E a hematologia diz, sim senhora, e visto que tem já atingimento de 2 órgãos com reação adversa medicamentosa, vamos fazer um switch para outro fármaco dentro da mesma classe, e vemos como decorre. Em abril de 2023, a doente volta à consulta, tem uma albumina 3,5 e um rácio de 5,4. No entanto, a hematologia decidiu não alterar logo a medicação, o fármaco. Portanto, nós não podemos excluir nem confirmar com 100% de certeza na altura nem agora, mas parece um muito mais provável agora com a eletrónica, a associação entre a podocitopatia e o dasatinib. Aqui foi preponderante também na discussão com a hematologia que a doente tinha uma doença hematológica em remissão completa, ou aliás, uma remissão hematológica e molecular, hum, e que foi uma doença com uma apresentação muito agressiva, com um segundo internamento muito prolongado, com múltiplos choques sépticos. hum,
e que, apesar de tudo, também apresentava uma creatininémia normal. Isso acho que também foi o mais preponderante para a hematologia, para depois não a suspenderem logo. Aqui, com o tempo, o que acontece é que ela mantém uma resposta molecular sustentada, aqui fazendo um fast forward para 2025, uma resposta molecular sustentada, tem 2 anos também de diagnóstico da doença hematológica e fazem um trial de stop do dasatinib, mas em abril, em 3 meses, apresenta recidiva molecular. Recidiva molecular é através da quantificação do gene para se conseguir fazer o seguimento da doença antes de haver a explosão a nível sérico dos leucócitos. E aí a hematologia retomou dasatinib, mas numa dose inferior de 100 miligramas por dia. O que eu queria mostrar aqui também com este gráfico, que está bastante extenso no tempo, é que a doente, apesar de deixa de ter albuminas inferiores a 3,5, ou apresenta ali transitoriamente em setembro de 2024. Mas em janeiro, ainda antes de parar o dasatinib, já apresenta uma albumina 3,6, e mesmo depois de retomar o dasatinib numa dose, mas agora numa dose inferior, apresenta albuminas 4,2 e 3,9, que são nos deixam bastante mais confortável quando falamos aqui da parte da síndrome nefrótica, não é? E em relação à proteinúria em si, também queria trazer que, para além de ter vindo a mostrar um decrescendo com o tempo, mas um agravamento da função renal, após este retomar do dasatinib com uma dose inferior, tem-se mantido com agora proteinúrias na faixa subnefrótica. Claro que isto aqui sempre nos deixou bastante desconfortáveis enquanto nefrologistas por termos aqui em mão uma doente apesar de com uma doença hematológica muito grave, e muito agressiva na sua apresentação. Um agravamento até paulatino da função renal, acabou sempre por ser uma, uma decisão da hematologia para manter o dasatinib e depois termos esta evolução e retoma do mesmo com uma dose inferior. E, portanto, eu trouxe aqui também umas mensagens finais só aqui desses apanhados que acabei por falar, quer do mecanismo de lesão pela toxicidade direta, aqui neste caso, e que acaba por ser o mais frequente nos inibidores da tirosina cinase, desculpem ali a gafe. E aqui que a doença renal secundária aos fármacos deve ser equacionada a evicção ou redução da dose, que neste caso a redução da dose parece até agora ter sido benéfica, e um compromisso entre as duas especialidades, e que, apesar de indicada a suspensão, o controle proteinúrico conservador, eu não referi isto durante a apresentação, nem discutimos, mas sobre termos medidas antiproteinúricas com um inibidor com um IEC ou com um AR2, com a inibição do eixo da renina-angiotensina. Foi muito difícil no início porque a doente não tolerava doses altas, mas que também conseguimos controlar um bocadinho a proteinúria. E que aqui o plano terapêutico deve ser discutido multidisciplinarmente. Portanto, se tiverem agora algum comentário que queiram fazer. Claro. Pronto, eu vou começando, enquanto as pessoas, se alguém quiser falar, pode ser pelo chat ou interromper, mas obrigada, um caso interessante, como é óbvio, obrigado, Joaquim. E eu queria fazer aqui uma pergunta que Sim. conheço, que é, se suspendêssemos o fármaco, era normal que o citoesqueleto melhorasse e a proteinúria desaparecesse? Isso é o que está descrito? Ou
uma vez a lesão secundária, Isto tudo bem. mantém-se a lesão secundária. Mantém-se. O que eu encontrei, na altura também fizemos uma pesquisa pela literatura e este efeito adverso está bastante bem estabelecido, é conhecido, há alguns reportes desta situação e só com a alteração aliás, este esquema aqui atrás é de um caso clínico em que há alteração do dasatinib para outro fármaco para outro inibidor da tirosina cinase de segunda geração, o nilotinib, e que existe recuperação rápida até da proteinúria, De proteinúria. sim, e mesmo Ok. e controle aqui o controle E tinham esse outro fármaco ou não? Nós temos esse outro fármaco? É assim, nós, a hematologia, Não, inicialmente era para pronto. fazer este switch, sinceramente eu não percebi, qual foi o entrave, Aqui mas foi parece ter claro. havido algum entrave no acesso a este fármaco. Não sei Uhum, se é uma coisa local, mas depois acabaram por não fazer o fármaco. E lá está. Mas pronto, isso também compreendo que às vezes a hematologia possa ter alguma dificuldade em valorizar as nossas alterações analíticas quando temos, às vezes, uma doença, quando não temos uma alteração da função renal, não é? E acho que foi um bocadinho também uhum, que, à medida, como nós também íamos instituindo algumas medidas antiproteinúricas e estávamos a tentar controlar farmacologicamente a parte da síndrome nefrótica, a senhora, como é óbvio, começou uma estatina e tivemos a controlar que era edema que ela não apresentou nunca, mas a controlar a parte da tensão arterial, e acho que foi um bocadinho por aí que a hematologia, também uhum, com esta, se calhar com esta visão de estamos já, podemos manter se calhar durante 2 anos agora o dasatinib, tendo este perfil em que não está com uma lesão renal aguda significativa ou uma lesão renal aguda sequer na altura em que falamos com eles, e podemos suspender ao fim de 2 anos e ver o que é que acontece. Eu penso que uhum, parece-me ter sido um bocadinho por aí uhum. que a hematologia decidiu atuar e não fazer o switch deste fármaco. E pronto, é assim, mesmo esta doente, eu conheço a doente, a doente passou muito mal naquele Claro. internamento. E à parte disso Uhum, também houve os constrangimentos familiares, houve um diagnóstico também de uma leucemia numa neta. Portanto, a doença hematológica aqui, mesmo do ponto de vista pessoal para a doente, sempre teve um enfoque muito grande, muito grande. E uhum. mesmo o treinamento chegou a 4 meses, penso. Agora não estou com as contas na cabeça. Sim, Foi sim. muito sério para a senhora. A senhora teve que fazer reabilitação. Acho que sempre foi muito foco a doença hematológica e o rim, vamos ver como é que conseguimos aguentar. Claro. Isso, sim, sim, nem há Isso, dúvida. claro. Mas de facto, agora sobra depois o rim, não é? Sim, é E isso, que é a isso. senhora, entretanto, já tem mais 5 anos, e se correr tudo bem e a doença até for controlada e ficar tudo controlado, a probabilidade de progressão, não é? É muito Pronto, inferior. é- sim, não, Sim. não, mesmo a progressão da doença renal é de alguma forma eh, acontecer, não é? A não ser que se tenha que Sim, parar sim. mesmo o fármaco. Pode acontecer, lá está, exatamente. Isto eu trouxe agora novamente este gráfico para também explicar um bocadinho como é que nós olhamos agora para Uhum, isto. A senhora, apesar de tudo, ela retoma o fármaco, ela retoma o fármaco em abril, nós vemos a senhora em maio. Em maio tem proteinúria subnefrótica e 1,4 de creatinina. Não é uma creatinina normal, mas tem 4,2 de albumina. Nós nunca teve uma albumina tão alta. claro, Vamos ver como é que, claro. como é que corre a seguir. A seguir, temos uma creatinina que começa a descer. Uma proteinúria que, Uhum, que começa a descer. E o mesmo agora no início do ano. Acho que o plano agora vai ser vamos uhum, continuar a vigiar aqui
como é que se desenvolve e como é que reage este rim e estes pedicelos ao dasatinib nesta dose e apenas se voltar ou se tiver um agravamento da Claro. função. Não é? Não queremos desvalorizar um grama e meio de proteinúria, é Sim, muito mais sim. simpático que E os ela neste estéticos que eu momento está até. claro, está com as medidas antiproteinúricas possíveis. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção, comentário. Olha, só queria agradecer a exposição, foi muito interessante e, sobretudo, aquilo que ele diz que deve ser discutido em equipa multidisciplinar o que é que se pode fazer e percebo a questão de se manter o fármaco, apesar de tudo, eh, porque a doença hematológica se sobrepõe um bocadinho àquilo que está a acontecer, né, no rim. E se de facto a senhora até tem uma evolução bastante favorável, ela, para além do dia que a hora está a fazer inibidor de SGLT2, essas coisinhas Ela, todas, ela, entretanto, começou a fazer inibidor de SGLT2. Não foi logo na altura, mas depois iniciou. E que provavelmente terá sido ali à volta de janeiro de 2024 para a frente. Portanto, apesar de tudo, parece-me que está a correr bem, apesar de tudo está a correr bem, não é? é isso. Depois se verá ao longo do tempo, como diz a Sofia, É isso. proporcional, mas para já, O que é que sobra para nós? não sei, eu agradeço, obrigada. Foi muito Hum. interessante, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Terminamos agora, vamos de férias a pensar em lesão podocitária, que é sempre bom. Acho que sim. Até à próxima, então.